Então, antes de nós começarmos o conteúdo, vamos revisar a tarefa que deixamos para a aula de hoje, que eram duas perguntas que eu fiz para vocês. Primeira pergunta: qual a sua visão sobre as obras maiores que Jesus disse que faríamos? Qual é a sua visão? Que obras maiores são essas? Na sua concepção, quais são essas obras maiores que Jesus disse que nós faríamos? E segunda pergunta é: qual é o seu propósito e qual o potencial dele? Na última aula, eu fiz uma ferramenta ali com vocês ajudando a definir propósito, que é ser por meio de, para conquistar ou para gerar, e para vocês definirem melhor o propósito de vocês. E depois fizemos a aula de potencial, aonde você tinha que agora definir o potencial do seu propósito. Ok, você tem um propósito. Meu propósito, por exemplo, é ser treinador, mas qual potencial eu posso alcançar com este propósito? Aonde eu consigo enxergar que eu posso chegar? Então vamos lá. Quero saber de vocês. Quem teve uma experiência para nos contar? Conte-nos uma experiência ao responder estas perguntas. Ou ao responder alguma das perguntas. Como foi a experiência? A segunda pergunta: qual é o seu propósito que você foi definindo ali desde a aula passada, na verdade retrasada, e na aula passada falamos sobre o potencial dele. Então, por exemplo, eu, Abner, sou um treinador que, por meio do dom de ensino, transformo a mentalidade das pessoas. E Abner, qual é o potencial do teu propósito? O potencial do meu propósito é que eu posso alcançar milhões de pessoas através de treinamentos presenciais, através de imersões, através de palestra, através de vídeos de YouTube, através de cursos online. O meu objetivo é tocar milhões de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, com a transformação de mente, segundo o que a Bíblia diz. Então, o potencial do meu propósito é ser um treinador que vai transformar a mente das pessoas. Agora, o potencial do meu propósito é que, através do meu treinamento, eu alcance milhões de pessoas. Eu consigo me enxergar num palco com milhares e milhares de pessoas num evento para receber treinamento segundo a mentalidade do reino de Deus, a mentalidade da palavra de Deus. Então, esse é o meu propósito e o potencial que eu enxergo do meu propósito. A pergunta que eu tenho para você: qual o potencial que você enxerga do seu propósito? Aonde você acha que você pode alcançar com o seu propósito? Responda essa pergunta para mim. Aonde você consegue enxergar que você pode alcançar? Aí, alguém compartilhou, ótimo. Um grande empresário. Maravilha. Agora, Mendonça, quando você fala para si mesmo que você consegue se enxergar um grande empresário, qual imagem aparece na sua cabeça? Automaticamente uma palavra cria imagens. Então, por exemplo, quando eu, Abner, falo que eu vou alcançar o mundo, automaticamente eu já me vejo em cima de um palco com milhares de pessoas. E eu treinando milhares de pessoas, porque a minha mente cria imagens. Tenta colocar para nós aí, compartilha conosco a imagem que você enxerga quando você diz que o seu potencial é de ser um grande empresário. Várias filiais com muitos funcionários, ótimo. Esse é o poder da fé em ação, ok? Tudo que a minha mente pode enxergar quer dizer que já aconteceu. Eu só tenho que trazer a concretização disto na Terra, fisicamente. Mas se eu posso enxergar, é porque já aconteceu.
foi literalmente o que Deus fez com Abraão. Deus falou: olhe para o céu, veja as estrelas. E Abraão olha as estrelas e ele fala: desse tamanho, pela quantidade de estrelas que tem, será a sua descendência. O que Deus estava fazendo com Abraão? Trabalhando a imaginação de Abraão. Deus não pode fazer nada com alguém que não tem ambição. Preste atenção nisso. Deus não pode fazer nada com alguém que não tem ambição. Muitos de vocês aprenderam que a ambição é errada. Mas a sua visão de ambição é ganância. Ganância quer dizer subir na vida a qualquer custo. Seja fazendo coisa certa ou seja fazendo errada. Se eu tiver que pisar em alguém eu piso. Se eu tiver que fazer certo eu faço. Mas se eu tiver que fazer errado eu também faço. Ambição não. Ambição é um desejo grandioso de ser alguém melhor. Ambição é um desejo grandioso de usar o seu potencial máximo. Ambição, pessoas ambiciosas é aquela que sempre estão buscando mais, sempre estão estudando, sempre estão se preparando, porque elas sabem que elas foram feitas para fazer coisas grandiosas. Então Deus, ele não consegue fazer nada com uma pessoa que não tem ambição. Então se você não tem ambição, você precisa aprender a ser ambicioso, a desejar o que é de melhor nessa terra, a desejar o que Deus proporcionou para você. Deus fez isso com Abraão e Abraão foi chamado pai da fé. Deus trabalhou a imaginação dele. Deus ele nos deu uma ferramenta absurda que é a imaginação. Você já parou para pensar que você consegue criar qualquer coisa com a sua mente? Esse é o poder da imaginação. Só que a imaginação, ela tem o mecanismo de fazer com que aquilo que imagino se torne real. Através de planos e ações concretizadas. Lembre-se dessa frase. Tem um documentário que aconselho você a assistir. Chama The Secret. Ou O Segredo. Até uns tempos atrás tinha no Netflix, mas não sei se tem ainda. The Secret, ele fala sobre a lei da atração, que muitos criticam sem nenhum conhecimento. Se você criticar, critique com embasamento, pelo menos assiste. E tem uma frase no The Secret que fala assim: tudo que você pode ver aqui, você pode pegar aqui. O que é ver aqui? Ver aqui é quando ele está apontando para a mente. Tudo que você pode ver aqui, na sua mente, você pode pegar aqui. Aqui aonde? Na sua mão. Certo? Tudo que você pode ver na sua mente, você pode pegar na sua mão. Porque ver na mente quer dizer fé. Fé. É a fé em ação, a fé prática. A fé em comportamento. Certo? E agora, só uma pessoa nos compartilhou, só uma pessoa que se abriu e se expôs. Agora, referente às obras maiores, vocês realmente acreditam que você pode fazer obra maior do que Jesus fez? Vou até deixar de apresentar aqui, deixa eu voltar para minha tela. Pessoal, realmente você acredita que você pode fazer obra maior do que Jesus? Nós estamos falando de Jesus. Eu não estou falando nem de Elias, eu não estou falando de João Batista, eu estou falando de Jesus. Você realmente acredita que você pode fazer obra maior do que Jesus fez? Sim ou não? Já que vocês estão sem coragem hoje, só coloca sim ou não. Não, sim. Ótimo. Não, sim. 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 Lídia, acredito, mas na hora de pôr em prática dá medo. Ótimo, muito obrigado por compartilhar e se expor. Quem mais? Acredita que sim, acredita que não?
Agora, se você for ler, ó, continua compartilhando comigo, pessoal. Esse versículo está em João 14:12. Presta atenção. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Ó. Maravilha, somos instrumentos dele, por isso com fé e coragem conseguimos fazer obras maiores. Maravilha, ó. Jesus fala o seguinte, aquele que crê em mim fará as obras que tenho realizado. Ó, se a gente fizer só as obras que ele realizou, já seria muita coisa, não seria? Aí ele diz assim, vocês farão as obras que tenho realizado e farão ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Mas aí que está o segredo da frase. Ele fala assim, vocês farão obras maiores porque eu estou indo para o Pai. Vocês farão obras maiores porque eu vou para o Pai, porque eu estou indo para o Pai. E aí está o segredo, porque Jesus falou assim, se eu não for para o Pai, vocês não vão receber o Espírito Santo. Ele fala bem claramente, em diversas vezes nos evangelhos. Se eu não for para o Pai, vocês não vão receber o Espírito Santo. Então, novamente, aqui ele diz, vocês farão obras maiores porque eu vou para o Pai. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Eu vou e vou enviar a vocês o Espírito Santo. E o mesmo poder que Jesus usou é o poder que está dentro de você. É que o que é mais difícil para as pessoas entenderem é que Jesus não usou o poder dele para fazer nada. Ele usou o poder do Espírito Santo. Jesus não usou o poder dele para fazer nada. Ele usou o poder do Espírito Santo. Então o que Jesus estava querendo dizer? Se vocês usarem o mesmo poder que eu tenho, o poder que eu uso é o Espírito. Eu vou para o Pai e vou enviar o Espírito para vocês. Então vocês vão ter o mesmo poder de fazer as obras que eu faço. E melhor, vocês terão poder de fazer obras maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Jesus estava falando o seguinte, na minha concepção, tá pessoal? Você não precisa tomar isso para você. Na minha concepção, Jesus ele teve 3 anos e meio de ministério, a Bíblia nos fala. 3 anos e meio de ministério. Agora eu falo para você. Se você começar, muitas pessoas já começaram. Se você começar o seu ministério hoje, agindo totalmente no poder do Espírito Santo, quantos anos de ministério você ainda tem? Em média. Se eu não for contar com uma morte repentina, provavelmente eu tenho aí mais uns 50 anos de ministério. Agora, se eu tenho o mesmo poder que Jesus, e ele fez tudo aquilo em 3 anos e meio, o que eu tenho poder para fazer em 50? Ele está dizendo, vocês vão fazer obras maiores porque eu vou para o Pai. Acabou minha vida. O meu tempo na Terra acabou. O meu tempo na Terra foi 3 anos e meio, só que vocês continuarão. A Bíblia não relata em momento nenhum que Jesus curou através da sombra dele. Mas a Bíblia relata que Pedro curou através da sombra dele. Se a gente for contar, Pedro fez obras maiores que Jesus. Você tem o mesmo poder que Jesus tem. Só que você tem mais tempo. Jesus teve 3 anos e meio. E você tem uma vida toda pela frente. Se você entregar-se ao Espírito Santo e estiver preparado para renunciar, o poder do Espírito Santo vai começar a agir na sua vida. E aí começa a acontecer o que o apóstolo sempre diz. Que é a vida no Espírito, que é o seguinte. Você não sabe para onde vai nem para onde está indo. Você é totalmente guiado e comandado pelo Espírito Santo. E aí você pode fazer coisas magníficas. Se você for estudar, desafio vocês uma coisa antes da gente ir para o conteúdo. Desafio vocês uma coisa. Vocês vão procurar uma biografia, pelo menos. Uma biografia. De um herói da fé. Ou de um general de Deus. O que são essas pessoas? São homens que viveram no passado, ou que vivem até hoje, que a vida deles é cheia de milagres.
Se você quiser ler isso com mais propriedade, procura os próprios livros. Tem uns livros que chamam Generais de Deus. Tem o 1, tem o 2, tem o 3 e já tem o 4, eu acho. E esse livro conta a história de homens como mulheres, Kathleen Kuhlman, conta a história do Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth, só no ministério dele foram mais de 40 ressurreições. 40 ressurreições no ministério de um homem. Tem uma, que eu até esqueci o nome dela agora, ela tá viva ainda, ela fez até parte do Descend. Nossa, deu um branco agora. Se alguém lembrar aí me fala, é uma loira. É ela e o marido dela. Ai, caramba. Esqueci o nome dela. No ministério dela, houve mais de 600 ressurreições. E ela está viva, gente. Não estou falando de alguém que viveu há 100 anos atrás, não. Estou falando de uma pessoa que está viva hoje. Aí eu te pergunto, você tem o poder para fazer obras maiores que Jesus fez? Qual é a sua diferença para a diferença dessas pessoas? Não tem diferença nenhuma. O poder do Espírito Santo que vive na vida delas é o mesmo poder que vive na sua. A única diferença é que essas pessoas encontraram uma chave para cumprir o seu propósito no poder do Espírito Santo. Para cumprir o seu propósito no poder do Espírito Santo. Às vezes essa chave é o quê? É coragem. Às vezes essa chave é o quê? É um momento da vida que passou onde a luz se abriu, como Paulo. A luz se abriu e ele começou a entender. Então, alguma coisa vai acontecer, se você buscar, alguma coisa vai acontecer na sua vida que vai te despertar para todo o potencial que você tem em Deus. Essas pessoas só estão andando no potencial delas. Elas só estão andando no potencial total delas. E aquilo que ela foi feita para fazer, ela está fazendo. Se você começar a fazer o que você foi feito para fazer, você vai ver milagre acontecer. Você vai ver milagre acontecer. Agora, já que estamos nesse ponto, vamos para o conteúdo. E dentro do conteúdo, eu vou falar sobre uma coisa hoje que impede o seu potencial de ser liberado. E se você não vencer essa coisa, você nunca viverá o seu potencial claro. Certo? Vamos lá, pessoal. Existem duas coisas que atrapalham o potencial de uma pessoa, que são as criptonitas. Quais vocês acham que são? Fala aí pra mim. Kryptonita, vocês lembram, né? Aquela pedrinha que tirava a força do Superman. Ou seja, Kryptonita é a fraqueza. Então, quais são as duas criptonitas do seu potencial? Fala pra mim. O que você acha que é? Falta de fé, medo. Quem mais? Alguém mais? As criptonitas do seu potencial. O que impede o seu potencial de explodir? Insegurança, timidez, insegurança. Sensacional, sensacional. Vamos lá. Medo. Ok. Timidez, medo. Ó, se nós formos concluir em uma palavra, seria o medo, certo? Porque a falta de fé é medo. A insegurança é medo e medo é medo. Então, o medo é o que impede o seu potencial de agir. Você vai ver que o medo faz parte disso. Só que a raiz está em outro ponto. Duas coisas impedem o seu potencial. Olha lá quais elas são. Pecado e religião. São as duas coisas que impedem o seu potencial em Deus de agir. Porque quando você vive uma vida de pecado, você dá abertura para o diabo. Automaticamente, o diabo vem e rouba a sua energia. Que ele veio para roubar, matar e destruir. Certo? Ele te bloqueia, ele te impede, ele te limita em todas as áreas da sua vida. E o outro ponto é a religião. E eu dei um círculo na religião porque é dela que falaremos hoje. Tá? Agora, antes de nós só falarmos de religião, nas palavras de vocês,
O que é religião? Fala pra mim. Nas palavras de vocês, o que é religião? Compartilhe comigo a sua visão de religião. Religião é padrão, ótimo. Boa definição. Religar a Deus, ótimo. Conjunto de regras, dogmas humanos, imposição, obrigação, modelo a ser seguido. Muito bom, muito bom, muito bom. Doutrina imposta. Religião. Ok, muito bom, muito obrigado por compartilhar. Continue compartilhando que eu já aprendi a compartilhar a tela e consegui ver os comentários, tá? Vamos lá. Religião, doutrina imposta, padrão a ser seguido, obrigação. Alguns colocaram religar a Deus. Vamos lá, vamos lá. Ótimas definições. Hoje nós vamos nos aprofundar. O que é religião, gente? Ó, religião significa a aderência a um grupo de crenças que regulamenta o comportamento moral, social e ritualístico de um indivíduo. Então, religião significa aderir a um grupo de crenças. Se a gente for definir, é aderir a um grupo de crenças. Então, quando você é evangélico, você tem um grupo de crenças. Se você deixar de ser evangélico e virar católico, você vai ter outro grupo de crenças. Se você deixar de ser católico e se tornar umbandista, você vai ter outro grupo de crenças. Você só vai trocando os grupinhos de crença. Isso é religião. Então, o católico acredita em uma coisa, o evangélico em outra. Por quê? Porque eles têm grupos de crenças diferentes. Eles foram ensinados a acreditar em coisas diferentes. Certo? Estamos indo. Agora, qual é a fonte da religião? A religião é o resultado de uma necessidade profunda do espírito humano que não conseguimos definir, mas que precisamos satisfazer. Presta atenção. O nosso espírito deseja algo que nós não sabemos como definir o que desejamos, mas que precisamos satisfazer. Nós precisamos satisfazer isso, senão ficamos impacientes, ok? Olha, essa necessidade indefinível surge de um vácuo criado pela falta de algo que o ser humano possuía anteriormente. Leva-nos a buscar respostas além do nosso próprio mundo, criando superstições, rituais, costumes e práticas que geralmente desafiam a lógica humana. Agora, presta atenção. Eu pergunto para vocês, que necessidade é essa que nós temos de algo que possuímos anteriormente? Acabei de dizer que nós temos uma necessidade de um vácuo, nós temos um vácuo dentro de nós. É como se nós tivéssemos perdido algo. Então nós temos uma necessidade absurda desse algo. E para isso, nós criamos rituais, rotinas, liturgia, dogmas, coisas que parecem preencher este buraco. Qual você acha que é a coisa que estamos buscando? O que estamos buscando? O que perdemos e estamos buscando? Comunhão. O que mais perdemos que estamos buscando? Só que aí entra um ponto importante. Quando vocês respondem, eu vou falando em cima da resposta de vocês. O Daniel nos mandou comunhão. Aí a grande pergunta, a religião nos possibilita ter comunhão com Deus? Necessidade de estarmos conectados com nossa essência, identidade. Perdemos identidade.
Estar perto do nosso Criador que é Deus. Ótimo, aí. Jana, fala pra mim. Mas a religião evangélica, ela não te permite, novamente, ter comunhão com Deus? Ter relacionamento com Deus? A religião evangélica não me permite ter novamente um contato com a minha essência, que é Deus. Por si só, não. Por que não? O que falta na religião evangélica que eu ainda estou buscando? Você que está me ouvindo aí, tem 26 pessoas online. Você está completo? Você sente plenitude em Deus? Você encontra tudo o que você precisa na religião evangélica? Aí eu pergunto, todo mundo está colocando não aí para mim. Ótimo, muito obrigado por compartilharem. Não, você não encontra tudo. Então o que você está buscando? O que você não está encontrando? Tenta definir para mim o que você não está encontrando. Porque uma das coisas que a gente precisa para encontrar algo é saber o que estamos buscando. Imagina eu chegar para você, falar para você, por favor, esqueci um negócio na minha casa, entra lá e procura para mim. Aí você fala, que negócio? Eu não sei que negócio, só vai lá e procura. Eu busco Deus. Ótimo, você busca Deus. Essa frase foi muito importante, Jéssica. Essa frase foi muito importante, porque nós falaremos dela hoje. Eu busco Deus. Ok, continue compartilhando comigo. Vamos um pouco mais à frente, ó. Essa necessidade indefinível surge de um vácuo criado pela falta de algo que o ser humano possuía anteriormente. Aí nós estamos buscando algo que possuímos anteriormente. Aí o que isso faz conosco? Faz com que nós busquemos as respostas em algo além do nosso mundo. E assim a gente cria superstições, rituais, costumes, práticas que geralmente desafiam a lógica humana. Então vamos falar, a religião evangélica ensina que você entra no seu quarto e ora e fala com Deus. Pensa comigo, se você fosse uma pessoa que não acreditasse em Deus, isso desafia a lógica humana. Você entra num quarto e você vai falar com um homem que está lá em cima? Isso não faz sentido nenhum. Agora, se você for na religião católica, ele tem diversos rituais e comportamentos que desafiam a lógica humana. Na Umbanda, também. No Islã, também. No Hindu, também. Todos eles têm rituais, superstições, costumes que desafiam a lógica humana. Porque nós sabemos que a nossa resposta, a resposta daquilo que precisamos, não está nesse mundo. Então tudo que nos trazem, que pode ter uma resposta além desse mundo, o ser humano está ansioso em fazer. Vamos lá. Um ponto que nós chegamos em comum aqui. Todos são religiosos. Como assim? Se a definição de religião é aderir a um novo grupo de crenças, então todas as pessoas do mundo são religiosas. Até os ateus. Porque ninguém está falando que a religião é buscar um Deus. Religião é um grupo de crenças. Você acha que um ateu tem um grupo de crenças? Todo ser humano tem um grupo de crenças. Não acreditar em Deus já faz com que ele acredite em algo. Ele acredite que Deus não existe. É uma crença. Todo ser humano tem um ritual de comportamento. Coisas que ele faz, que ele acredita que aquilo vai gerar bem para a vida dele. É um grupo de crenças que ele adere e ele nem sabe. Mas a definição de religião é aderir a um novo grupo de crenças, um novo grupo de comportamento, de rituais. Então, se isso é real, todas as pessoas do mundo são religiosas.
Presta atenção. Agora, os grandes problemas da história. Presta atenção. Todos os problemas mais graves do mundo têm base religiosa. Praticamente todos os grandes problemas na história do mundo podem ser traçados sobre alguma base religiosa. Massacre de milhões, cruzadas, inquisição, reforma protestante, escravidão, purificação étnica, apartheid, segregação. Todos esses movimentos têm origem religiosa. A questão é, as pessoas não aguentam mais, as pessoas se afastaram de todo tipo de religião institucionalizada. Agora, a grande pergunta, elas têm razão disso ou não? Muitas vezes nós ficamos com raiva da pessoa que não quer mais ouvir de igreja. Mas, pensa comigo, se ela for pensar no mundo, a religião, ela trouxe mais solução ou problema? A religião trouxe mais solução ou problema? A religião hoje traz mais solução ou problema? Muitos problemas. No momento, problema. Problema. Por conta das diferenças de crenças. Problemas. 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 A religião traz mais problema do que solução. Problema. Se a gente for pensar só nesses massacres aqui, ó. Se a gente for, eu não sei, não faço nem ideia de quantos milhões de pessoas morreram por causa desses movimentos. Cruzada, Inquisição, Reforma Protestante, escravidão, purificação étnica, apartheid, segregação. Quantas pessoas morreram por causa disso aqui? Milhões, milhões e milhões de pessoas. Por quê? Por base religiosa. Se nós formos olhar um acontecido que há pouco tempo, né? O 11 de setembro, base religiosa. Base religiosa. Os problemas mais graves, o terrorismo é base religiosa. Pessoas que aderiram a um grupo de crenças que falam que se você se sacrificar matando outras pessoas, Allah vai gostar de você e vai te dar recompensas quando você chegar no paraíso. Grupo de crenças. Aí nós achamos que essas pessoas são loucas e más, só que elas só aprenderam um grupo de crença diferente do seu. Se você tivesse sido ensinado desde criança que isso é real, provavelmente você estaria num avião explodindo um prédio também. Lembre-se de uma frase do Dale Carnegie, ele fala assim, nunca critique, porque as pessoas são o que você seria em idênticas condições. Se você tivesse nascido no país dele, aprendido com a família dele, aprendido com os líderes dele, você se comportaria como ele. A diferença é que você quer julgar a pessoa que está na outra posição da sua posição. Mas você não aprendeu o que ele aprendeu. Você não viveu a cultura que ele viveu. Você não passou pela experiência que ele viveu. Então como você consegue julgar alguma coisa? Você não tem poder de nenhum de julgar nada. Mas eles são ruins e nós somos bons. Quem disse isso? Eles só aprenderam da maneira errada. E quem disse que você aprendeu da maneira certa? Ó, a religião exclui. Presta atenção nisso. Olha, vê se isso é verdade ou é mentira. Elas competem entre si, exigindo que seus seguidores adotem seu sistema de crenças particular e ao mesmo tempo neguem todos os outros. A religião é motivada por contendas. Desenvolve-se em culturas isoladas que excluem quem pensa diferente. A religião exclui quem pensa diferente dela. Ah, mas aquela pessoa ali, ela pensa que pode beber desde que não se embriague. Não, então ela não pode estar no nosso grupinho. Aquela pessoa ali, aquela mulher ali, não se veste como uma cristã de verdade, então ela não pode andar com a gente. A religião, ela foi criada para ser isolada. Ela foi criada
para não incluir ninguém no seu meio, a não ser quem pense da mesma forma. Então você precisa formar nessa pessoa um quadrado, um espelho seu para que ela seja aceita no seu meio. A religião exclui todos que pensam diferente. Por isso que os religiosos excluíam Jesus. Por isso que os religiosos não conseguiam lidar com Jesus. Porque Jesus pensava diferente de todos eles. Aí eu faço uma pergunta para você. Jesus quebrou regras? Jesus quebrou regras? Sim, muitas. Todos vão chegar. Todos vão chegar à conclusão que sim, sim, sim. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Imagine que eu sou teu filho. E eu pergunto assim pra você. Ô pai, se Jesus quebrou regras, por que eu tenho que seguir? Como você responderia essa pergunta? Como você responderia essa pergunta? Você diria então, Maria, que ele tem que seguir regra para agradar as pessoas? Quem mais? A Maria compartilhou a opinião dele. Muito obrigado por você compartilhar sua opinião. Quem mais? Quem conseguiria responder essa pergunta? Imagina que seu filho te perguntou isso. Mas Jesus, pai, quebrou todas as regras do mundo dele. Por que eu tenho que seguir as suas? A pergunta é, que cortou aí meu áudio falar, a pergunta é, se Jesus quebrou regras, muitas regras, como a Tânia falou, e como quebrou regras, por que o seu filho teria que seguir essas regras? Para viver em sociedade, por obediência. Aí entra uma questão, vocês falaram muitos pontos importantes. Ó, para agradar as pessoas. Então aí eu pergunto para você, Jesus não tinha que agradar as pessoas? Então Jesus, ele quebrou regra. Ó, presta atenção, vê se vou fazer a pergunta, vê se você entendeu a pergunta. Se Jesus quebrou regras, por que você tem que seguir? Por que seu filho tem que seguir? Aí vocês colocaram, para viver em sociedade. Então Jesus não tinha que viver em sociedade. Por obediência. Então Jesus não tinha que obedecer. A Mayara colocou aqui, ó, para cumprir o plano de Deus na terra e mostrar o verdadeiro plano de Deus, e não o que os homens constituíram, religião. Então, ele quebrou as regras da religião. Ele quebrou as regras e não princípios. Chegamos no ponto. Alguém falou a palavra mágica. Regra é diferente de princípio. Regra é criado por homens. Princípios são criados por Deus. O que você não pode quebrar são princípios. Mas a regra foi imposta pela sociedade, pelo mundo, pelo homem, por um manipulador. E regra sim, eu quebro todas que me limitam. Jesus quebrou a regra do sábado por quê? Porque limitava o potencial. Pessoas estão sofrendo e eu não vou curar essas pessoas porque existe uma regra. Então Jesus quebrava a regra. Mas Jesus nunca pecou. Então assim, ele nunca quebrou um princípio. Que foi o que a Mayara disse. Ele quebrou as regras da religião para cumprir o plano de Deus. Aí eu falo algo muito importante para você. Você vai ter que quebrar a regra dos homens para cumprir o que Deus te mandou fazer.
você vai ter que quebrar regras para cumprir o que Deus te mandou fazer. Vocês falaram pontos importantes. Jesus não estava nem aí em agradar as pessoas. Nem aí. E eu vou falar uma coisa pra você. Não tem nada como ser livre. Ó, não tem mais sensação de liberdade do que mandar um dane-se pro mundo. Porque eu tenho certeza que 90% de vocês que estão me ouvindo se preocupam muito com o que os outros pensam. E se preocupar com o que os outros pensam é escravidão. Como eu sei disso? Porque se você for ver Jesus, olha para a vida de Jesus. Em que momento Jesus se preocupou com a opinião do mundo sobre ele? Encontra uma história onde Jesus mostra um comportamento ou ele mostra ele com medo do que vão pensar dele. E Jesus era livre, entende? Jesus era livre. E a liberdade constitui em eu vou fazer a obra de Deus, eu vou fazer o que eu acho certo aos meus olhos, segundo minha comunhão com Deus. O que os outros pensam ou deixam de pensar é problema deles. No dia que você conseguir fazer isso, você vai ver a liberdade que você vai sentir. E tudo olhando Jesus como exemplo. Não é uma sensação de rebeldia, é de liberdade. De liberdade, certo? Vamos continuar aqui, pessoal, e continue compartilhando comigo. Então, antes só, quem aí já foi excluído pela religião? Eu já fui. Quem aí já foi excluído, foi colocado de lado por causa de que pensava diferente? Eu já fui. Aí Daci falou, eu já fui. Quem mais já foi? Levantar a mão aí, ó. Eu. Todos, quase todos, né? Eu já excluí outras pessoas. Boa! Muito obrigado por compartilhar isso. E provavelmente eu também já excluí outras pessoas. Eu não lembro agora assim de cabeça, porque quem bate não lembra, né? Só quem apanha que lembra. Então, provavelmente eu já excluí pessoas. Provavelmente. Provavelmente não. É certeza que eu já excluí. Por quê? Porque ainda existiu e existe religião ainda em mim. Eu já fui e também já excluí. Ótimo. Esses dias, pessoal, vou contar uma historinha pra vocês bem rápida. Esses dias, nós conhecemos um MC de funk famoso. E teve um culto numa das empresas do meu irmão, na barbearia, e esse MC foi. E se você visse esse MC adorando a Deus, você ficaria escandalizado. Porque o cara cantava, chorava, ajoelhava. E pessoal, é nítido. Você sabe quando é falso. Era nítido, era verdadeiro. Entende? Era verdadeiro. Aí você pensa, nossa, mas ele é um MC que canta músicas profanas. Automaticamente você excluiria ele. A grande pergunta, você excluiria ele se ele fosse na sua casa, num culto seu e começasse a adorar a Deus? Você excluiria essa pessoa? Por quê? Porque ele pensa diferente? Mas, menino, eu não concordo. Não, aí é uma outra questão. Ninguém falou que você tem que concordar. Nós dizemos que você não tem que excluir. São dois pontos diferentes. São dois pontos diferentes. Você acha que Deus concorda com tudo que você faz? Mas ele te exclui? Ele concorda com tudo que você pensa? Vamos lá. Então a gente vai embora. Vamos lá. Aí vem a paulada, gente. Aí vem a paulada. Até voltei o slide aqui, mas acho que vocês já viram. Ó. Eu vou falar a frase antes de vocês lerem. Pessoal, vou falar algo muito importante. E eu quero saber quem concorda comigo ou quem discorda de mim. Eu vou encher a boca para falar, tá? Jesus não é cristão.
Jesus não é cristão. Na sua opinião, Jesus é cristão? Sim ou não? Na sua opinião, Jesus é cristão? Vamos ver quem vai ser o primeiro corajoso que vai colocar. Jesus é cristão, sim ou não? Eu acho que não, sim. Não ser cristão e se envolver na religião. Jesus é filho. Sim. Acho que não. Não, ser cristão é uma religião. Jesus pregava amor e a não religião, por isso não era cristão. Muito importante, ó. Não, ele é de todas as nações e ama todos os povos, ó. Ótimo, ótimas perguntas, ótimas respostas, pessoal. Vamos ter embasamento nisso, vamos ter embasamento. Vamos lá. Não, ele tem a mente de Deus. Ó, pessoal. Primeiramente, a Bíblia salta que que os discípulos foram chamados de cristãos. Eles não se chamavam de cristãos. Começaram a se chamar em Antioquia, foi o primeiro lugar. E era um termo pejorativo. Tá? Aí, só que não é esse o ponto. Presta atenção. Quando você diz que Jesus é cristão, você diz que ele foi o homem que fundou o cristianismo. Só que quando você fala isso, você está dizendo que Jesus é simplesmente um fundador de uma religião. As ideias errôneas sobre Jesus fazem com que os muçulmanos o rejeitem, os hinduístas tenham suspeita dele, os budistas o ignorem e os ateus o odeiem. Por quê? Quem faz com que as pessoas não gostem de Jesus? É nós mesmos. É nós colocando um título nele de fundador de uma religião. Porque se você faz parte do cristianismo, qual é a diferença do cristianismo para o hinduísmo? Para o islamismo? Para o paganismo? São tudo religiões. Então quando eu digo que eu sou cristão, eu digo que Jesus veio à Terra, fundou o cristianismo e eu faço parte da religião cristã. Eu faço parte de um grupo de crenças que acredita que Jesus é o Filho de Deus. Mas o Islã acredita lá em outra coisa. Por quê? Porque são grupos diferentes. Jesus ele não veio para a Terra para fundar o cristianismo. Quem fundou o cristianismo foi o homem. Eu não estou dizendo só da religião evangélica, da religião católica. O cristianismo é uma religião. E quando eu falo que faço parte do cristianismo, automaticamente eu digo, eu faço parte da religião que Cristo fundou. A Mayara deu uma definição aí, ó. Se buscar o significado, é isso mesmo. Cristão é todo indivíduo que adere ao cristianismo, uma religião monoteísta, abraâmica, centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, que foi profetizada na Bíblia hebraica. Os cristãos estão divididos em 3 grupos principais: católicos, ortodoxos e protestantes, que é o nosso caso. Então nós somos uma religiãozinha dentro de uma religiãozona. Nós somos cristãos protestantes que fazemos parte do cristianismo, que é uma religião monoteísta, que acredita em um Deus só, aonde o filho dele veio à Terra e através de Abraão ele fundou essa religião, enfim, um monte de papagaiada criada pelo homem. Ó, você vai prestar atenção no que Jesus veio fazer na Terra. Olha,
O propósito de Cristo na terra, a incumbência, a devoção e o propósito de Cristo não era estabelecer uma religião de rituais e regras, mas sim introduzir um reino. Jesus veio para introduzir um reino. Tudo que Jesus disse e fez, suas orações, seus ensinamentos, suas operações de cura, seus milagres, enfocavam o reino e não uma religião. O Filho de Deus estava preocupado com o reino. A única preocupação que Jesus tinha na terra era o reino. A única preocupação dele era o reino. Por isso que ele diz, se vocês buscarem primeiro o reino, tudo o resto vai ser acrescentado. Porque era o que ele fazia. Ele só buscava o reino. Ele diz, eu vim para espalhar as boas novas do reino. Reino, 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 reino. Olha, quando Jesus curava, ele estava mostrando o poder do reino. Quando Jesus ressuscitava, ele estava mostrando o poder de um reino. Quando Jesus ensinava, ele estava mostrando a cultura do reino. Ele só falava do reino. Ele não falava de religião, ele não falava de criar um novo grupo de pessoas que vão segui-lo. As pessoas seguiam porque viam o poder que estava nele. Mas a preocupação de Jesus era o reino. Só isso. Por favor, depois desse curso, leia os 4 evangelhos de novo. Pelo menos o de João, de novo. E tenta encontrar o momento que Jesus fundou uma religião. Porque vocês não têm noção como vai vos libertar isso. Olha, sabe quem são? Qual é o grupo religioso que menos entende Jesus? Os cristãos. Presta atenção. Ó. Os cristãos reduziram Cristo a um fundador de uma religião. Transformamos seus ensinamentos em costumes, suas atividades em rituais e reduzimos sua mensagem a um plano escapista para chegar ao céu. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Nós transformamos Jesus em um fundador de uma religião, pegamos todos os ensinamentos dele e transformamos em costumes, pegamos as atividades deles e transformamos em rituais. E pegamos a mensagem de Cristo e transformamos num plano para escapar do inferno só. Muitos de nós pregamos Jesus como uma porta para nos livrar do inferno. Só isso, acabou. Se você aceitar Jesus, você não vai para o inferno. Ok, isso é maravilhoso, mas Jesus falou do inferno quantas vezes? Consegue lembrar aí quantas vezes Jesus falou do inferno? Então por que nós falamos tanto do inferno? Esse aqui é o último slide antes da gente só abrir 3 versículos para nós termos fundamento naquilo que estamos falando e não ser só um achismo. Pessoal, a diferença nesse slide, presta atenção nesse slide, é a diferença da mentalidade religiosa e da mentalidade do reino. A religião prepara o ser humano para deixar a terra. O reino capacita você para dominar o planeta. A religião enfoca sempre no céu. Você já ouviu aquelas pregações? Não, o sofrimento que você está passando agora, no céu vai acabar. Você nasceu aqui para passar por renúncias, para morrer, para que pessoas venham viver e você só vai ter uma vida bela no céu. Tudo enfoca o céu. Esquece a terra, o céu. A terra é para sofrimento. O reino enfoca na terra. Ó, presta atenção, mas como você chegou a essa conclusão? Vamos falar de 2 versículos. Jesus, antes de subir ao céu, antes de morrer, ressuscitar, ele fala, Senhor, eu não peço que o Senhor os tire da terra. Jesus está orando pelos discípulos dele, tá? Senhor, eu não peço que o Senhor os tire da terra. Eu só peço que o Senhor os proteja do maligno, mas não que o Senhor os tire da terra. Um ponto. Agora o ponto mais importante é, quando os discípulos perguntam para Jesus, ensina, o Senhor pode nos ensinar a orar?
Aí ele fala, quando vocês orarem, orem dessa forma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, assim na terra, como é no céu. Ou seja, Jesus está enfocando em trazer o reino para terra. Jesus em nenhum momento falou de levar a terra para o céu. Olha lá. Lembra da parte de buscar a Deus? Acho que foi a Jéssica que falou sobre buscar a Deus. Jéssica, presta bastante atenção. Ó. A religião consiste em buscar a Deus. O reino tem como base o Senhor aproximar-se do ser humano. Essa diferença é absurda. Por quê? Porque a religião nos ensina que nós temos que o tempo todo estar fazendo algo para agradar a Deus. Eu tenho que estar o tempo todo orando um pouco mais, jejuando mais, me esforçando mais, me entregando mais, senão eu não serei aceito por Deus. Senão Deus não se aparecerá para mim, enquanto o reino mostra que Deus nos busca. Boa. O reino mostra que eu aceito Deus, eu aceito que Deus me encontre, entende? Você não encontrou Jesus, Jesus te encontrou. A palavra de Deus diz bem clara, não foi vocês que me escolheram, eu vos escolhi. Se você está aqui é porque a graça de Deus te atraiu antes de tudo. Ah, tem gente que se gaba, eu escolhi Jesus. Escolheu nada, meu filho. Não escolheu nada. Deus te busca o tempo inteiro, é você que resiste. Porque se você abrir seu coração, Deus vai inundar o seu coração. É que a gente resiste. Ah, mas eu estou buscando a Deus, eu estou buscando a Deus. Não, você está cheio de resistência. Você está buscando a Deus pelos meios errados. Você está achando que o que você faz, você ganha crédito com Deus. E tanto que não é o que você faz, é o que você é. E você aceita, Deus, eu sou o teu filho, sou cidadão do teu reino. Eu aceito que a tua presença entre sobre mim. Eu aceito viver a vida que o Senhor preparou para mim. Não é o tempo todo, Deus, o que eu preciso fazer para me tornar perfeito, para me tornar mais agradável a ti? Não tem nada que você possa fazer. Você tem que aceitar a sua identidade, que é filho. Que é, você já é. Entende? A religião tenta escapar desse mundo. O reino causa impacto, influência e transforma este planeta. Alguém lembra-se de Jesus tentando escapar do mundo? Alguém lembra-se de Jesus, ele na terra falando, veja a hora de ir para o Pai. Jesus ele veio para a terra impactar a terra, influenciar a terra. Jesus parou o mundo. Existe o antes de Cristo e o depois de Cristo, porque ele veio impactar o mundo. Você não está vivendo esperando a hora de ir para o céu. O seu lugar é a terra. Deus quer que você impacta com o seu dom, com as suas habilidades, com os seus talentos na terra. Deus não quer que você vá para o céu agora. Por quê? Porque o céu já está perfeito. Ninguém precisa do seu trabalho no céu. Você não vai pregar Jesus para ninguém no céu. O céu é descanso. Você tem que trabalhar agora, expandir o reino de Deus na terra agora, através da música, através da pregação, através da sua profissão, através das suas habilidades, através do seu caráter. É aqui que você tem que fazer, é aqui, na terra. Deus precisa de você na terra. Vou repetir. Deus precisa de você na terra, ok? Você só vai para o céu quando o seu propósito terminar na terra ou se o diabo tragar sua vida. E vou ser bem sincero, eu não acredito que todo mundo que morre é propósito de Deus. Tem gente que morre para falar, ah, Deus sabe. Deus sabe nada, o diabo matou, irmão. O diabo matou. Só existe duas maneiras. Ou o seu propósito findou e Deus te leva, ou o diabo te mata. É duas.
Ah, mas é permissão. Permissão sim, só que a permissão de Deus não é assim. O diabo vai lá, pode matar. Não é. É que alguma ação que eu cometi quebrou uma lei que tirou a proteção de Deus. Isso é a permissão. E o diabo vem e traga a minha vida. Não é todo mundo que morre que Deus levou. Quantas pessoas que morreram sem cumprir o propósito? Então Deus levou por quê? Se ela nem cumpriu o propósito. Então vamos ser bem realistas nesse ponto. A vida é real. Você está na terra para cumprir um propósito, para fazer algo em prol do reino de Deus. Você não está na terra esperando a hora de ir para o céu. Isso é religião, isso é manipulação, isso é esterco gospel. Presta atenção. Tem uma frase de um cara que chama Pablo Marçal que faz muito sentido agora. Ele fala assim, ó. Pessoas que gostam de dormir muito mesmo. Ele fala assim, ó. Você gosta de dormir muito porque sua vida acordada é uma bosta. Agora fala pra mim, não existe verdade nessa frase? Quem é feliz, realizado, tá dormindo? Cria a imagem de uma pessoa feliz e realizada. Com o que faz? Ela tá dormindo? O tempo todo? Sonolenta? Não. Você vê uma pessoa com energia, poder. Agora, vamos trazer essa frase para a religião? Se você quer tanto ir para o céu, é porque a sua vida hoje está uma bosta. Porque Deus colocou você na terra, me colocou na terra para impactar, para expandir o reino dele. Só que eu tenho que assumir isso. E a religião bloqueia isso, porque a religião ensina totalmente o contrário. E o último, a religião quer levar a terra para o céu. O reino deseja trazer o céu para a terra. O reino quer trazer o céu para a terra. Deus precisa de filhos que queiram trazer o céu para a terra. O céu para a terra. A cultura do céu na terra. Agora, para a gente finalizar a parte de conteúdo, e vocês já vão fazendo perguntas, compartilhando comigo. Lembrando, pessoal, que eu sempre vou falar isso. Você não precisa concordar, ok? Ouvi de tudo e retém o que é bom para você, tá? É que a diferença é que eu não vou deixar de falar porque você não gosta. Seguinte, nós vamos abrir em 3 versículos, pessoal, que definem muito bem a religião. Marcos capítulo 7, versículo 3, nós vamos ler agora. Sete, versículo 13, tá? Falei 3, mas é 13. Ó, Marcos capítulo 7, versículo 13. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição. Na verdade, a gente vai ter que ler de antes, porque a história começa antes. Seguinte, aqui acontece, nós vamos ler a partir do 9, tá? Mas acontece o quê? Os religiosos, os líderes da época, falam para Jesus que... Não, vamos ler, peraí. Temos que ler isso, porque tá falando tudo do que a gente tá falando aqui. Vamos ter que ler do versículo 1, pessoal. Presta atenção nessa história. Por quê? Porque fala tudo o que a gente está falando hoje. Ó. Versículo 1, capítulo 7, versículo 1. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Presta atenção. Eles comiam sem lavar as mãos, ok? Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal, as camas,
Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Presta atenção. Os fariseus estavam falando o que para Jesus? Nós somos ensinados pela nossa tradição que nós temos que lavar as mãos antes de comer, temos que lavar os nossos copos, lavar os pratos, lavar a cama antes de dormir. E ele fala para Jesus assim: por que você não cumpre a tradição dos antigos? E aí Jesus responde de que forma? Bem profetizou Isaías acerca de vós, versículo 6. Hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros, dos copos e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Presta atenção. Jesus está falando, vocês quebram o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição. Agora vamos lá. Qual é o mandamento principal de Deus, pessoal? Os dois mandamentos principais. Quais são os dois mandamentos que só os dois cumprem toda a lei? Ótimo. Amar a Deus e o próximo. Agora vamos lá. Quantas vezes nós deixamos de amar o próximo e excluímos por causa da religião? Quantas vezes eu deixei de amar alguém porque o comportamento dele não condizia com a tradição da igreja? Quantas vezes eu julguei alguém porque essa pessoa não vestia as roupas que a tradição da igreja vestia? Que ele não ouvia as músicas que a tradição religiosa ensina. Jesus está dizendo assim, ó. Versículo 10. Porque Moisés disse: honra o teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, que morra a morte. Vós, porém, dizeis: a religião criou. Se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta, nada mais lhe deixas fazer por seu pai e por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a essa. O que esses fariseus faziam? Eles entregavam ofertas no templo e diziam que essa oferta era a ajuda que ele daria para o pai e a mãe. Ou seja, ele não ajudava o pai e a mãe e ofertavam lá no templo dizendo que aquilo lá é uma oferta, então não tenho mais que fazer nada. Eles criaram uma tradição para invalidar o honrar pai e mãe. Então eu faço algo que minha tradição ensina e deixo de fazer algo que Deus ensina. Eu excluo pessoas, mas deixo de amá-las. Entende? Deus fala o seguinte: se você disser para esse monte, saia daqui e vá para colar. Se eu disser isso, as coisas vão acontecer. Mas a religião ensina que eu sou um pobre pecador. Outro versículo, vamos ler. Grave esses versículos aí. Mateus 15:9, pessoal. Mateus 15:9, vamos ler junto. São só 3 versículos, tá? Nós lemos já um, agora vamos ler outro. Ó, Mateus 15, 8 e 9, ó. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Novamente, ele está dizendo o quê? Vocês me adoram em vão, porque vocês não me adoram de verdade. Vocês só cumprem regras ensinadas por homens. Vocês só cumprem regras ensinadas por homens.
Agora, pessoal, o último é poderoso. Porque o último fala o seguinte. Eu vou falar algo que eu ouvi do Bill Johnson e de uma outra forma, né? Ele não falou dessa forma que eu vou falar agora. Mas é o seguinte. A religião é tão chata, gente, mas tão chata, que a vida pecaminosa acaba se tornando um atrativo. A religião é tão chata que o mundo me atrai mais do que a presença de Deus. Nós vivemos fazendo o seguinte, ensinando aos jovens que o mundo é muito bom, mas vai levar para o inferno. Fala assim, você não pode chegar perto do sexo, você não pode chegar perto da droga, você não pode chegar perto do álcool. E sabe que isso cria no jovem mais vontade de chegar perto do sexo, mais vontade de chegar perto do álcool e mais vontade de chegar perto da droga. Porque o jeito que nós falamos é que aquilo é mais atrativo do que a vida com Deus. E automaticamente por quê? Porque a vida com Deus que nós tínhamos como visão é a vida religiosa. Então é muito melhor estar no mundo cumprindo os desejos da minha carne do que viver regras de homens instituídas. Do que pode e do que não pode fazer. E nós vamos ler um versículo que fala isso. Ó. Colossenses 2:23, gente. Colossenses 2:23. Travou aqui. Ó. Colossenses 2:23. Deixa eu colocar numa versão um pouquinho, King James, que é a que eu gosto mais. Ó. Não, 23 não. Ah lá. Do 20 ao 23, pessoal. Do 20 ao 23. Preste atenção, ó. Considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo. Vou ler de novo essa parte. Considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo. Porque vos sujeitais ainda a tais ordenanças como se pertencesses a esse sistema de valores? Não mais obedeçais a regras como não toque, não prove, não manuseie. Vamos colocar um pouquinho mais? Não ouça a música do mundo, não beba, não fale com pessoas do mundo, não tenham amigos que não são cristãos. 22. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Esses regulamentos têm de fato a aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. E o final é poderoso, porque não é porque você usa uma porcaria de um saião e não corta o cabelo, sei lá o quê, que você vai refrear os desejos da carne. Os desejos da carne não são refreados pela roupa que eu visto, pela regra que eu sigo. A única coisa que refreia o desejo da carne é a presença do Espírito Santo. Regras de homens, não toque nisso. Não toque naquilo. Isso é pecado. Isso Deus não gosta. Deus abomina. E a Bíblia fala, são mandamentos humanos com pretensa religiosidade, falsa humildade. E são mandamentos que não têm o poder de tirar o desejo, de refrear o desejo. Só tem aparência de sabedoria. Agora, para a gente finalizar, perguntas. Vamos lá, pessoal. Eu vou fazer a pergunta. Qual ponto da religião mais te contaminou até hoje? E tudo que a gente falou aqui, qual ponto da religião mais te contaminou até hoje?
Exclusão do próximo. Ótimo. Usos e costumes. Quando era católico, diferença social. Vamos lá, pessoal, compartilhe conosco qual o ponto da religião mais te contaminou, mais está impedindo você de progredir, mais está te impedindo de realizar o que Deus colocou nas suas mãos para realizar. O que você identificou hoje? Ninguém mais está sendo contaminado pela religião? Regras, usos e costumes, pré-julgamentos. Ótimo. Muito obrigado por compartilhar. Não conseguir ser perfeita, me cobro muito. Maravilha. Isso com certeza é um comportamento ensinado pela religião. Ser perfeito para ser aceito por Deus. Falta de liberdade, magnífico. Não, buscar a Deus não é religião. Buscar a Deus não é religião. É que existe algo inconsciente na gente. Inconsciente na gente é que nós temos que buscar a Deus o tempo todo, porque nós não somos dignos dele, entende? Nós temos que buscar a Deus o tempo todo para ser aceito por ele. Existe isso no nosso coração, na nossa mente. Mas Deus, ele está pronto para chegar até mim. Ele enviou o Filho dele, ele colocou o Espírito dele dentro de mim. Então, assim, se a gente for avaliar de tudo o que Deus fez e o que o homem fez, Deus está buscando o homem o tempo todo. Deus está buscando o homem. E não o homem buscando a Deus, entende? O homem ele só tem que ir de encontro à busca que Deus já está fazendo. Mas nós colocamos na nossa cabeça que nós temos que ficar buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus, porque sempre estamos em falta com Deus. É isso que a religião coloca na gente. Viver influenciado, procurando agradar as pessoas. Magnífico, magnífico. Procurar agradar as pessoas. Também ensinado pela religião. Por quê? Porque como nós lemos, acabamos de ler no versículo, a religião se preocupa com a aparência. A religião quer ter aparência de sabedoria. A religião quer parecer santo. Olha para os fariseus. Os fariseus, a Bíblia fala, eles oravam em pé para que todos olhassem para eles. A religião se preocupa com o externo, o reino se preocupa com o interno. A religião, se você é religioso, você está querendo parecer santo para as pessoas. Se você é religioso, você tem dificuldade de assumir seus erros. Se você é religioso, você tem dificuldade de assumir os seus pecados. Porque você tem dificuldade de assumir seus pecados? Porque você não quer parecer inadequado, você quer parecer perfeito. Porque a religião se preocupa com a aparência. E se eu me preocupo com a aparência, eu estou sempre preocupado com o que pensam de mim. Tem uma música que eu estou ouvindo muito, que é uma música que está cantando agora na igreja, que é o Diz, que a Gabriela Rocha interpreta de uma americana. Acho que é americana, não sei que ela não é do Brasil. Eu vou pegar a letra aqui
Muitos já conhecem, eu sei. Mas eu uso a música em que sentido? A música é uma pregação cantada. Então eu ouço a música para que a verdade entre em mim, de uma maneira que o meu cérebro aceita mais. Olha o seguinte, olha o que diz a letra. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente eu sou. Isso aqui é muito importante, ó. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Quantas vezes você estava no baixo, talvez caiu em algum pecado e você acha que o seu valor para Deus acabou? Ó, tudo o que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e o valor só encontram em ti. Isso aqui é estrofe, fora o refrão. Entenda uma coisa, o que importa é o que Deus diz sobre você. O que importa é o que a palavra diz sobre você. E é isso que você tem que se preocupar, com mais nada. Ah, Abner, eu não tenho que respeitar as pessoas que estão à minha volta? Lógico, senão você é um rebelde. Porque aí você sai do 8 para 80 que não resolve nada. Lembre-se de uma coisa, o diabo é pai dos extremos, tá? Ah, eu me preocupava muito com o que os outros pensam. Agora eu não me preocupo nada, eu quero que dane-se, eu faço o que eu quiser. É pecado da mesma forma. Você que tem que ter o equilíbrio. Não me preocupo com o que os outros pensam, mas eu não faço o que eu quero de qualquer jeito por sabedoria e não por preocupação por o que vão pensar. Certo? Por temor a Deus. Presta atenção nisso, ó. Quando você pensa em falar algo para alguém ou falar alguma coisa e você deixa de falar por temor a Deus, você está vivendo o reino. Mas se você deixa de falar porque com medo das pessoas vão pensar de você e podem te julgar um pecador ou uma pessoa que não está alinhada com Deus, você está vivendo uma religião. A ação é a mesma, deixar de falar, mas a intenção no coração é o que define em que lado do mindset eu estou, religioso ou mindset do reino. Certo, pessoal? Eu sei que hoje é um tema um pouquinho mais duro, então tem menos perguntas. Mas estou aberto, todos vocês aí podem mandar perguntas no grupo. Como eu sempre digo, você não precisa concordar tudo. Na verdade, é bem melhor que você pegue a sua Bíblia, estude e veja se o que a gente está falando aqui realmente faz sentido. Nunca pegue o que alguém fala e tome como verdade para você. Estude, busque, ore a Deus. E se Deus falar realmente é verdade, você toma para si e viva uma vida livre, sem julgamentos. Uma vida que não está nem aí porque a sociedade pensa, está realmente só ligando em fazer a vontade de Deus. Fazer o que Deus te chamou para fazer. E você só será livre para fazer o que Deus chamou para fazer quando você quebrar essas amarras. As amarras das regras, as amarras da opinião alheia, as amarras de costumes. Você é livre. Deus te fez livre. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então seja livre. Faça. Trabalhe sem medo. Não tem o que você perder trabalhando para Deus. Não tem o que você perder. A palavra diz que nenhum trabalho que foi feito em Deus é inútil. Todo trabalho que você fizer em Deus vai ter recompensa. Toda oferta que você trazer no altar vai ter recompensa. Ah, mas me ensinaram errado. E manda esses ensinos para o lugar que eles têm que ir, que é para o inferno. Tudo que está te bloqueando de usar o seu potencial tem que ir para o inferno, que lá é o lugar deles. Tudo que te gera energia e poder para fazer a vontade de Deus, você traz para si, porque é do reino. Amém? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui compartilhando comigo neste momento. Chegamos à nossa quarta aula, já chegamos à metade do curso já.
Esse curso são 8 aulas, tá, pessoal? 8 aulas. Esse curso foi feito para ser presencial, tá? Mas nós estamos nos adequando e está dando certo. Mas assim que a pandemia, porque esse curso tem muito mais coisa para a gente fazer quando for num momento presencial e vai ser magnífico. Pessoal, você que tem YouTube, Instagram, me segue lá nas redes sociais porque eu posto vídeos, imagens todos os dias sobre a Bíblia, sobre o Reino de Deus, enfim. E eu sei que isso faz diferença. Às vezes você está num dia lá mais complicado, você assiste um vídeo e faz muito sentido para você. O YouTube é Abner Ramos, segue lá porque é lá que eu tô postando as aulas, tá? Não só assiste a aula, se inscreve no canal, tá? Para que a mensagem chegue a mais pessoas, ok? Siga lá no Instagram, Facebook, que nós estamos postando todo dia conteúdo e compartilhe com seus amigos, aqueles que estão precisando ouvir o verdadeiro evangelho e não uma religião. Agora, deixe que essa mensagem more no seu coração. Essa mensagem, se você realmente se abriu, ela vai ficar fervendo na tua cabeça a semana inteira. Porque dói, machuca. Eu sei que machuca. Se a gente viveu a religião há muito tempo, machuca. Só que a verdade dói, mas liberta. Certo? Deus abençoe vocês.